Olá a todos, salve Maria, pessoal fresco aqui, vídeo novo no canal, então já comenta, curte, se inscreve, compartilha para ajudar o canal a crescer, porque é sempre importante vocês ajudarem os canais católicos. E hoje do que o vídeo se trata? É uma espécie de explicação. Bom, e do que se trata essa explicação? É o seguinte, pessoal, nesses últimos vídeos aí que nós estamos lançando no canal da caça, temporada de caça Lucas Banzoli e Juan Oliveira, vem muitos comentários, né, geralmente dos seguidores deles, né, e o próprio Juan e Banzoli ficam, né, falando isso nos seus vídeos, que eles ficam desafiando as pessoas para um debate, né? E hoje eu venho explicar para vocês, pessoal, né, vou dar um exemplo muito claro, porque eu não entro em debate, né, nem com essas pessoas, nem com ninguém. Então vai ser uma espécie de react, né, a um vídeo mais um outro, mais uma explicação minha para vocês entenderem bem do porquê da nossa recusa em entrar em debate com essas pessoas aí. Prestem bem atenção nesse vídeo aqui, onde o nosso amigo, justamente ele, Juan Oliveira, né, entra em um debate sobre a virgindade perpétua, né, da Virgem Maria com o nosso amigo Daniel Arthur. Inclusive, vou citar o livro dele depois, para vocês darem uma olhadinha aí, né? Mas ele entra no debate com o Daniel Arthur sobre o tema da virgindade perpétua da Virgem Maria. E vocês vão estar vendo aqui junto comigo para vocês entenderem bem quem são essas pessoas e o porquê não tem qualquer possibilidade de debate com elas. Prestem atenção. Só para contextualizar, é o seguinte: antes disso daqui, o Juan, né, logo antes desse trechinho que eu não consegui achar o vídeo completo, o Juan ele recebeu uma colinha de um amigo dele que é professor de grego, né? Até conhecia ele lá da outra rede vizinha, inclusive. Ele deu uma colinha pro Juan, né? Sobre a uma análise morfossintática, né, do texto lá que diz que José não conheceu Maria até, enfim, até que deu luz a Jesus, né? Deu rolê como se ele fosse o cara que conhecesse o grego, fosse um analista de grego, ele fizesse análise morfossintática. Até esse momento ele estava pagando isso daqui para todo mundo ver no debate. Agora preste atenção nesse trecho aqui para vocês verem a vergonha que ele vai passar ao vivo. Preste atenção. Eu perguntei como tu explica a pergunta de Maria. Só isso. Eu citei aqui as autoridades protestantes falando que essa pergunta é absurda para uma noiva, se ela tivesse em suas intenções de ter relações com seu esposo. Eu citei lá no grego, lá morfológico, o sintático. Tá, Eu já e que respondi eu tudo. achei Ele citou, viu? Ele faz o Rovo faz análise morfossintática. Olha que coisa engraçada. totalmente prolixo da tua parte. Até falei, eu não achei Não, mas se utilidade você, nisso. então, mas se você, é que você não consulta grego, né? Você consulta pessoas, comentários de pessoas por aí. Então, quando você Olha só, o An consulta grego, ele é o entendido, ele vai lá, né? Só ele tem acesso aos maiores léxicos e gramáticas gregas e ninguém mais tem, né? E os especialistas que o Daniel tinha citado aqui para ele sobre o tema, os especialistas que falam grego são acadêmicos de grego, né? São teólogos renomados. Eles não consultam grego e eles são burros e o Juan que é inteligente, né? Porque ele sabe consultar o grego que o amigo dele passou no papelzinho para ele ali. Esse cara, esse cara é o novo Lucas Banzoli da teologia, né? você for estudar grego, você mesmo vai ver os significados da palavra. Estuda grego. Uma coisa que eu te recomendo, estude grego ao invés de ler comentários dos outros aí. É verdade, pessoal. Estude grego ao invés de ler comentários dos maiores acadêmicos e PhDs do mundo. Estude grego como o Juan estuda. Esse cara é um prodígio, um prodígio. Comentário Tá, te favorece, né? tu Beleza, estuda pessoal. grego. Bora ver aqui Faz o algumas seguinte, perguntas. estude grego e leia o comentário junto. Faz os dois, porque os dois é melhor. Se Então, me fazer fala a um só, diferença entre o caso genitivo e o ablativo. Vixe. oi? Me fale a diferença entre o genitivo e o ablativo. Não entendi. Pessoal, olha só, eu fico pensando, sério, várias vezes eu já pensei, né, assistindo esse vídeo, o que passou na cabeça do Juan nesse momento, né? Quando ele tava pagando de entendido, conhecido de grego, mandando Daniel ir estudar grego, né? Só que chegou uma pergunta que claramente ele não sabe. Inclusive, até duas vezes o Daniel pensou repetir, porque ele fingiu que não escutou. Ele fingiu que não entendeu, né? E tava bolando. Nesse momento aqui, fico pensando, né, na cabeça dele, que tava passando ali. Assim, meu Deus do céu,
que eu fiz aqui? Que rascada eu me meti, cara? Ferrou tudo. E agora? O cérebro dele, né? Ficou trabalhando, né? Quase fritando. Você vê que quase tá subindo uma, uma fumaça, né? Da cabeça dele, pensando, né? O cérebro dele fritando para saber como eu vou sair dessa enrascada que eu me meti. Como? Né? Daí vai sair essa pérola, que é engraçado, é engraçado. A diferença entre o genitivo e o ablativo. E que isso tem a ver com o debate? Você viu que ele tá tão em choque aqui que ele até chegou a gaguejar, né? Assim, o que isso tem a ver com o debate? O cérebro dele trabalhou, espremeu, como que eu vou sair dessa? Como eu vou sair dessa? Assim, finalmente eu tenho um jeito aqui que eu vou dar uma cartada para conseguir sair, né, dessa rascada que eu me coloquei. Falar, o que isso tem a ver com o debate? O que isso tem a ver com o debate? É entendido em grego, né? E ó, cara, esse vídeo aqui, pessoal, é hilário, uma das melhores pérolas que existe na internet. Tu estuda grego? O grego fala que a Maria não ficou virgem. O grego, e olha, aqui é uma pessoa que não é muito boa dicção, mas claramente você consegue perceber que quando a pessoa ela tá nervosa, que ela não sabe o que tá falando, né? O tipo de gaguejamento, né? De travamento que ela tem ali, né? Assim, o grego falou que ela não ficou virgem. O grego é uma pessoa, publica num blog, escreve artigo, né? Publica em revista acadêmica, tem um perfil no Facebook. O grego tá falando. O grego falou, né? Fonte confia. O grego tá falando. Você vê. O cara, ele não tem resposta nenhuma, né, para explicar essa bobagem que ele falou aqui. Daí a única coisa que ele consegue argumentar é reproduzir, né, tipo balbuciar, saiu lá do fundo, o cérebro espremeu e saiu lá do fundo da alma dele. O grego falou que a Virgem Maria ficou, que ela não foi virgem, que a Maria não ficou virgem. O grego falou, o Daniel vai falando, o grego falou, ele não sabe nem explicar o porquê, mas o grego falou, sabe, é uma vergonha ali gigantesca esse vídeo aqui. Tu falou que tu estuda grego. Qual a diferença de genitivo para ablativo? Se você pesquisar no grego, você vai ver que não é o que você está falando. Se você pesquisar no grego, você vai ver que não é o que tá falando. E me explica. Não, mas se você pesquisar. Não, mas se você pesquisar, o cérebro dele tá travando, cara. Esse vídeo aqui é muito engraçado. Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer. Eu não sou aqui um especialista em grego e nem um fluente em grego. Mas se você pesquisar. Ó, você não precisa, Rua, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Quando você estuda uma coisa, a primeira coisa, o básico de toda a língua, quando você vai aprender ela, isso aqui é estudante básico. Tá aliás, um iniciante, tá iniciando a primeira aula, sabe o que ele aprende? Os casos. O básico do básico do básico de uma língua é você aprender os casos. Você não saber os casos do grego demonstra que você não tem a mínima noção do que é propriamente a língua. Que você nunca teve contato com a língua. Você nunca estudou de fato para aprender ela. Porque se você estudasse, você saberia os casos. É o básico. Você não precisa ser fluente, não precisa ser especialista. É só você ter uma aula de grego que você vai descobrir quais são os casos de uma língua. É engraçado, cara. Isso daqui é hilário. Pesquisar os textos totalmente em grego. Totalmente segunda aula de grego que eu aprendo, cara. Totalmente em grego, você vai ver que não é isso que você está falando. Tu estuda latim, isso, qualquer língua declinativa, saberia. Pessoal, tá batendo aqui quase uma hora. Ele virando o olhinho, meu Deus do céu, que besteira eu fiz aqui. Até virou o olhinho, meu Deus do céu, que vergonha eu tô passando aqui. É uma vergonha monumental. E o Daniel até falou bem, né? O Daniel falou aqui, cara, é só você conhecer qualquer língua declinativa que você sabe. Então, o cara, ele não, sabe, é uma coisa de ficar pasmo, né? Eu acho que ele não sabe nem o que é o genitivo, qual que é o caso genitivo, qual que é a função que ele tem, né? Cara, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi nesse mundo. Então aqui, pessoal, nesse debate aqui, o nosso nosso amigo aqui, Rua Oliveira, esse veio tomou um pau do Daniel. Tomou um pau gigantesco. E, aliás, de todos os debates que o Rua participou, ele tomou uma surra gigantesca, pessoal. Ele tomou simplesmente uma surra gigantesca que, sabe, tá aí pra todo mundo ver. Daí ele fica republicando só no canal dele os cortes, partes cortadas, ele responde, né? É engraçado. Todos os debates que ele participou, ele perdeu. Ou seja, uma pessoa que perde todos os debates que ele participa, né? Ainda quer chamar os outros pra debater?
Sabe, pra que eu vou debater? Porque o Conde vai debater, né? Inclusive, assistam os vídeos do Conde, os últimos vídeos dele, que tá muito bom sobre o assunto, né? Em relação ao Santo Irineu e todo esse assunto aí, tá muito bom. Então, ele quer chamar o Conde, quer me chamar, quer chamar todo mundo pra debater, dizendo que ele perdeu todos os debates que ele teve com católicos. Inclusive, pessoal, o Juan não fala isso daqui, mas a primeira pessoa com quem o Juan Oliveira debateu ao vivo foi com esse daqui que vos fala. Exatamente. Lá na outra rede social, vizinha, que o Juan grava vídeo antes lá, um dia ele queria debater, o primeiro debate dele sobre cânon bíblico. Eu fui lá e debati com o cânon bíblico o cânon bíblico com ele, né? E simplesmente dei uma surra no Juan. Então, inclusive, se dizer o contrário, eu até desafio o Juan, pede pro Flávio soltar os vídeos, né? Na íntegra, né, se ele ainda tiver a live que teve, né, do nosso debate, para todo mundo ver a surra que você tomou, né? Ou seja, tomou uma surra gigantesca, pessoal, que foi uma vergonha que até os amigos deles zombaram dele depois. Pra você ter ideia. Até os amigos deles zombaram depois. Inclusive, né, eles inventaram uma história que durante o debate eu estava pesquisando no Google para responder ele. Olha o nível do cara, né? Sendo que na realidade eu estava lendo o próprio texto que eu mesmo escrevi, eu mesmo preparei, porque diferente deles, eu mesmo preparo meu material, né, quando eu vou fazer algo do tipo e não precisa ficar copiando, né, de terceiros, né, como a gente bem conhece os casos recentes aí. Enfim, tomou uma surra gigantesca. E ele esconde isso daí até hoje, né, da vergonha que ele passou. Enfim, pessoal, para vocês, isso daqui é um exemplo para vocês que o Juan já perdeu todos os debates que ele participou, então não tem nem sentido ele querer debater mais com católicos, né? É só para vocês verem o tipo de expediente que ele faz durante o debate, né? Que ele faz durante o debate. É isso daí que ele vai fazer no debate? E agora, pessoal, a principal justificativa de porque eu não debato, o Conde, o pessoal não debate com esses caras, né? Que é o seguinte: durante o debate, pessoal, eles utilizam de táticas desonestas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, Santo Agostinho tem mais de... Eu acho que Santo Agostinho tem mais de 100 obras. E eu nunca conheci ninguém até hoje que leu todas as obras de Santo Agostinho. Talvez algum acadêmico muito especializado, não sei. Ninguém leu nada de tudo de Santo Agostinho. Essa é a realidade. É muita coisa. Daí eu vou perguntar aqui para vocês, pessoal, né? Aqui falando para os católicos, porque o público do Juan e do Banzoli eu sei que são celebrados, não vai adiantar eu falar. Então imagina, pessoal, Santo Agostinho tendo mais de 100 obras. E chega num debate, vamos pegar um debate só a escritura. Santo Agostinho, se a patrística acreditava só a escritura. Deu o cara simplesmente metralha para cima de você mais de dezenas de citações de Santo Agostinho, supostamente provando só a escritura. Como é possível, humanamente possível, em um debate, você checar tudo aquilo que eles estão falando, né? Você responder tudo aquilo ali em 5, 10 minutos, né? Sendo que você não sabe se o texto é verdadeiro, se ele existe mesmo, se não está adulterado, se a tradução é correta. Isso é um debate muito mais amplo e muito mais complexo do que meramente metralhar a citação. Então, como é que eu vou refutar? Vocês viram nos vídeos resposta que eu dei ao Banzoli. Vocês não sabem o trabalhão que me foi para checar cada fonte e explicar para cada um de vocês, por exemplo, no texto de São Basílio, o contexto do que está falando ali. Como é que eu vou fazer isso num debate? E é por isso que eles querem tanto debater, porque eles estão jogando nessa estratégia desonesta. Chegar num debate, né, lhe dar 5, 10 minutos para cada um responder e metralhar a situação da igreja para cima de você, sendo que na realidade a maior parte está tudo adulterado, está tudo não existe, está tudo tirado do contexto e você não tem como responder isso num debate, é impossível. Daí eles ganham, né, eles aparentam ganhar, né, para os seguidores dele, simplesmente nesse tipo de expediente desonesto aí. Então é por isso que eu pessoalmente não quero debater com o Juan, nem com o Mazola, nem com ninguém, né? O Conte também já não quer. E vão ficar falando sozinho, né, em relação a isso daí. Enfim, para mim é isso daí de debate. Podem ficar chorando à vontade, não vai ter debate nenhum. E agora, pessoal, nós vamos reagir a esse vídeo aqui do senhor Juan Oliveira, né? Onde ele tenta explicar do porquê, né? Ele acusou o Lucas Banzoli de adulteração. Vocês vão ver que é um negócio hilário. Ele simplesmente pegou as partes, né, que são menos comprometedoras e o resto ele esqueceu tudo. Mas vamos fazer esse react aqui, presta atenção. Então, nessa época aí, eu tava montando um livro, né? Eu tinha achado uma citação do que o Lucas Banzoli fez, que Tomás de Aquino ele tinha dito que Maria herdou o pecado original, né? Citando a Suma Teológica. Naquela época tinha muito convívio com luteranos, e com alguns católicos também, né? Aí disseram pra mim que não, Tomás de Aquino não disse que Maria não contraiu o pecado, né? Aí me deram algumas citações, né, na época pra me conferir, na própria Suma Teológica eu conferi. Eu falei assim, beleza, Tomás de Aquino não falou isso, né? Vou me corrigir, vou me retratar, né? Só que mais tarde, quando eu fui conferir na própria Suma Teológica, realmente Tomás de Aquino falou que Maria contraiu o pecado original, né? Não só na Suma Teológica, como no compêndio de teologia. Fiz até um post sobre isso, muito tempo.
Pessoal, isso daqui é uma coisa hilária de se ver. Ele simplesmente, olha a tática do cara, ele simplesmente tá fazendo todo um malabarismo para dar a entender que, na realidade, a única coisa que ele falou desse vídeo aqui, que o Lucas Bozzoli, né, segundo ele, né, nesse vídeo, tinha adulterado, era o texto de Santo Tomás de Aquino. Sendo que, na realidade, isso daí é um dos textos. Mesmo se fosse verdade isso, que Santo Tomás de Aquino disse que a Virgem Maria, né, de fato, não nasceu imaculada, contra o pecado original, né, e na realidade ele disse, mas não, isso daí não nega a Imaculada Conceição. Na realidade, esse é só um dos textos, né? Mas ele falou, vocês vão ver que na realidade ele conferiu várias citações, pegou o livro dele e foi conferir várias citações que Lucas Bozzoli tinha feito e viu que estava tudo adulterado. Ele mesmo falou isso daqui, que ele simplesmente está fingindo que ele não falou, mas está no vídeo para todo mundo ver, eu mostrei no último vídeo, né? E sobre esse tema da Imaculada Conceição, pessoal, olha, sobre esse tema da Imaculada Conceição, pessoal, eu indico vocês o livro aqui do meu amigo Daniel Arthur, inclusive o Daniel que estava debatendo com o Juan ali, vocês viram. Santo Tomás e a Imaculada Conceição, né? Artigo e opúsculos, né? Do nosso amigo Daniel Arthur, onde que ele gravou, ele escreveu esse livro que é muito bom sobre a posição de Santo Tomás de Aquino em relação à Imaculada Conceição. Ele, né, é um grande estudioso dessa questão toda aí, teve um grande trabalho, e eu indico vocês, se vocês querem saber a opinião do Santo Tomás de Aquino sobre o tema, vocês simplesmente vocês leiam de quem entende de fato do assunto, e não esses apologistas aí de quinta categoria que nunca leram nenhuma obra de Santo Tomás de Aquino na vida. O Juan não sabe nem citar a obra de Santo Tomás de Aquino, como ficou provado várias vezes. Então, eu indico, pessoal, vocês esse livro aqui e parem de escutar o que esses apologistas de quinta categoria têm a dizer. Católicos estão ressuscitando um vídeo de 3, 4 anos atrás, onde eu caí numa fake news, né? Tanto é que nessa época aqui, o Bozzoli já falava mal dos católicos, fazia apologética contra os católicos, e eu também, né? Mas mesmo assim eu não me unia a ele, porque naquela época, pra mim, ele não era uma pessoa de bom caráter, né? Depois que eu vi que o Bozzoli estava certo, né? Ele não tinha adulterado os textos, aí eu me desculpei, me aproximei dele, eu expliquei a situação, mostrei pra ele, ele tem ciência de tudo isso aqui, desse vídeo, de quando eu falei que ele adulterava textos, ele tem ciência de tudo, né? Fizemos uma amizade e hoje damos risadas disso aqui, né? Mas vocês viram, no vídeo, pessoal, que eu estou reagindo, é dito o que o Juan disse. Ele disse que ele conferiu, ele pegou o livro dele e foi em Santo Tomás de Aquino, ele conferiu que, e ele viu e constatou que a citação do Lucas Bozzoli sobre Santo Tomás de Aquino estava adulterada. Ele falou que ele viu no livro de Santo Tomás de Aquino, estava adulterado, especificamente citação. E eu achei uma citação dele, que ele fala assim, São Tomás de Aquino disse que Maria tem o pecado original, lá na Suma Teológica. Eu pensei, não, velho, não é possível que Tomás de Aquino falou isso, só por dedução lógica. Não é possível, não tem como São Tomás de Aquino falar isso. Aí, como eu tenho a Suma Teológica aqui, eu fui lá conferir, né? E quando eu conferi, pasme, o texto estava adulterado. Ele falou o seguinte, ó, repetido, ó. Ele falou o seguinte, ó, eu peguei o meu livro, que tem a citação que o Lucas Bozzoli fez, Santo Tomás de Aquino, tá escrito tal coisa. Eu peguei o livro de Santo Tomás de Aquino, que eu tenho aqui, inclusive ele disse, e eu constatei que aquela frase estava adulterada. Foi isso que ele falou. Inclusive, ele vai falar posteriormente que todas as outras citações, ele conferiu citação por citação, ele viu que estava tudo adulterado. Só foram falar para ele, inclusive ele vai dizer posteriormente, até vou colocar o vídeo aqui. Aí subiu um alerta na cabeça. Opa, né? Aí finalmente comecei a conferir as citações dele na fonte. Aí eu falei, pô, adulterado. Eu falei, meu, esse cara não é de confiança. Não é de confiança. Eu não conhecia muito ele. Depois uns amigos protestantes, amigos católicos falaram que ele tem essa fama de falsificar textos. Então vocês estão vendo, pessoal, que ele mesmo está dizendo que, primeiramente, ele conferiu citação por citação e viu que estava tudo adulterado, né? Depois é que vieram falar os amigos dele, né, católicos e luteranos, vieram falar que o Lucas Bozzoli alterava os textos. Depois, antes ele já tinha constatado isso e ele tinha visto que estava adulterado. Então eu vou perguntar para você, você não sabe constatar uma simples, conferir uma simples citação? Né? Você não sabe constatar se existe adulteração ou não? Isso demonstra, no caso, que você é incapaz. Né, se for o caso, mas não é isso que o contexto todo e o vídeo está dizendo. Você disse que você viu que estava adulterado. Quando o católico mostra, ressuscita esse tipo de coisa antiga, a gente dá risada, né? Eu também dou risada desse vídeo aqui. Que pra quem não sabe, gente, o Arena Católica. Daí é engraçado, eu vou falar uma coisa. Ele traz o vídeo lá do Mickey, ideia do Mickey pseudo-católico. Esse cara aí, ele teve os problemas com a Arena e ele fez esse vídeo só por vingança pessoal pra atacar a Arena.
né? Enfim. Mas mesmo se for o caso, o que isso tem a ver com o debate? O que tem a ver o fato de você estar acusando o Lucas Busotti de adulteração naquele vídeo ali? O que isso tem a ver? Não tem literalmente nada a ver. Isso demonstra o teu desespero. Tá desesperado, Rô. Desculpa falar, meu querido. Você tá desesperado, né? E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Pessoal, o Arena Católica, ele simplesmente só tinha o canal e ele simplesmente me disponibilizou esse canal que eu tô postando os vídeos aqui para postar vídeos. Mas o Arena, ele já não tem contato com esse canal aqui. Tanto é que ele simplesmente ele nem posta vídeo aqui. Ou seja, ele cedeu o canal para mim. Ou seja, o fato de eu postar aqui não tem nada a ver com a pessoa do Arena. Então não faz sentido nenhum ele trazer esse vídeo aí do Mickey simplesmente atacando a Arena e, entre aspas, vamos supor, refutando a Arena. Não tem nada a ver, sabe? Não faz sentido nenhum. O que isso tem a ver com a discussão? Nada. Ele tá desesperado, tá desesperado. Lembrando, pessoal, não foi só o Tomás de Aquino que disse que Maria pecou, outros patrísticos também, né? Tá, daí aqui, pessoal, é hilário. Ele simplesmente pegou um monte de citação de obras que ele não leu, que ele nem conhece, nunca ouviu falar, para falar de supostamente de pais da igreja e papas que negaram a Imaculada Conceição. E essas citações aqui, ele provavelmente pegou lá do Tasmania, lá do Thiago Dutra Tasmania. Inclusive, pessoal, agora eu já vou divulgar. Sexta-feira que vem, não nessa, eu já me comprometi, né? E eu combinei com o Conde Lopê, onde vai se reunir, no caso, eu, o Conde Lopê, o Anderson, né, da Fraternidade Nilman, e o Daniel também, né, Daniel Arthur, onde nós faremos uma live no canal do Conde Lopê, onde nós vamos pegar todas essas citações aqui do Rua, supostamente contra a Imaculada Conceição, e vamos refutar uma por uma e vai ver que nenhum deles negou a Imaculada Conceição, de fato. Né? A gente vai pegar todas as citações ali e vamos refutar uma por uma e vamos mostrar que ele não conhece nada. Inclusive, é engraçado, no texto aí, né, em uma das citações, ele citou São Beda. Olha só, que azar, cara, olha só. Né, ele citou a História Eclesiástica do Povo Inglês de São Beda, né? Inclusive, é um livro que eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem ver o título, é porque ele tá virado, né? Mas é a História Eclesiástica do Povo Inglês de São Beda, né? Você entrou numa área, Rô, que você não podia ter entrado. Literatura, pensamento inglês, né? Anglo-saxão é a minha área. Você vai passar vergonha nisso daqui também, meu querido. Já dou o aviso, né? Enfim. Sobre isso, então, pessoal, sexta-feira que vem, né, no canal do Conde Lopê, não nessa, na outra, nós faremos uma live refutando todas as citações aqui que o outro trouxe, né? Mostrando que ele é um palpiteiro e não conhece nada do que tá falando. Enfim, continuando. Ó, essa versão aqui tá com 105 páginas. Isso aqui era um protótipo na época, né? Acho que foi o primeiro protótipo. Inclusive, ele vendeu esse livro. Teve gente que pagou pra ter acesso a esse livro aqui. Pô, você não vai devolver o dinheiro pros caras? Por favor, eu tô indicando, né, deles que você devolva o dinheiro deles, porque depois você falou que esse livro aqui tava tudo plagiado, né, que o outro cara lá que você tinha feito em conjunto, ele plagiou o livro, né, inclusive foi pra justiça. Você falou que foi um moleque de 15 anos que plagiou o livro. É um livro que você falou que é um protótipo, que não vale nada, mas você cobrou por esse livro aqui, e agora essa última que você falou que é a versão definitiva, você tá dando de graça, então no mínimo eu indico você devolver o dinheiro pro pessoal que comprou nessa época, né? Seja, enfim, acho que você tem que ser justo. Eu fiz que... É inacreditável o que o cara fala, né? Vamos lá. Esse livro aí foi um protótipo de 100 páginas, mais ou menos, né? Onde eu coloquei as citações que o Lucas Basoli faz, né? Tanto é que eu dei os créditos lá, essa parte do texto pertence ao Lucas Basoli e consta no livro tal, né? Aí depois, posteriormente, salvo engano, porque esse vídeo é muito antigo, lembro pouca coisa, me falaram que o Lucas Basoli falsifica textos, etc. Aí me mostraram algumas citações, né? Que estavam diferentes. Aí depois eu retirei tudo, né? Esse livro aqui, que ele salvou aqui, nem existe mais, né? Eu tinha desistido dele, tinha retirado tudo. Depois, posteriormente, quando eu vi que o Lucas Banzoli estava certo, né? Ele não tinha falsificado nada, aí eu recoloquei só as citações, né? Aí eu recoloquei as citações que o Lucas Banzoli tinha citado, né, também, recolocando no meu livro, né? Então foi basicamente isso, né? Aí o Frisk tá fazendo um circo em cima disso, embaralhando as datas e os acontecimentos, né? Pra tentar me colocar contra o Lucas Banzoli. É inacreditável, cara, inacreditável, né? Não, você não vai ganhar ninguém aqui não. Olha o que tá dizendo o teu vídeo aqui. Prestem atenção o que o Juan tá falando. Aí subiu um alerta na cabeça. Opa, né? Aí finalmente comecei a conferir as citações dele na fonte. Aí eu falei, pô, adulterado. Eu falei, meu, esse cara não é de confiança. Não é de confiança. Eu não conhecia muito ele. Depois uns amigos protestantes e amigos católicos falaram que ele tem essa fama de falsificar textos.
Então vocês viram, pessoal, que na realidade aqui o Juan disse que ele constatou, ele pegou citação por citação, ele foi conferir e viu que estava adulterado. Depois é que falaram para ele que o livro que era adulterado, que ele tinha essa fama aí. Mas você percebe que ele falou que ele conferiu, dizendo o seguinte, pessoal, eu conferi e vi que estava adulterado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Juan. Quando você mentiu naquela época você mentiu, ou você está mentindo hoje? Você conferiu ou não conferiu as citações do livro do Juan? Você está dizendo no teu livro que você conferiu e viu que estava adulterado. Você viu que estava adulterado, não foi terceiros, né? Ou seja, quando você mentiu antes ou mentiu agora? E uma única alternativa aqui, você está mentindo em uma das duas. Você mentiu uma das duas, né? Alguma, você está contando uma mentira aqui, né? Mas, pessoal, eu vou mostrar para vocês quem é essa pessoa aqui, o Juan Oliveira. Eu já tenho, como eu falei, eu tenho muito contato com ele já da outra plataforma lá, né? Que eu gravava os vídeos em relação a ele. E já na outra plataforma, pessoal, ele já tinha táticas muito desonestas de modus operandi. Olha o que ele fez nesse dia aqui, né? Olha o que ele fez sobre a citação do Glórias de Maria de Santo Afonso. Olha o que ele inventou que Santo Afonso tinha dito naquele livro ali. Presta atenção. Olha aqui, pessoal. Infelizmente, eu já perdi o vídeo que tinha a citação original. Mas nesse vídeo aqui que eu gravei lá na outra plataforma, né, inclusive está no meu perfil, o que acontece? Ó, deixa eu explicar para vocês. O Juan, ele fez uns vídeos sobre o Glórias de Maria, né, de Santo Afonso, onde talvez essa citação aqui, inclusive, como falei para vocês, eu perdi o vídeo original, mas felizmente nesse vídeo aqui eu ainda tenho a citação que ele fez aqui, né? Que tá aqui, eu até coloquei parte 2, porque é a parte 2 do vídeo, resposta a ele. Mas essa citação aqui que ele colocou originalmente, ele dizia que essa citação aqui tava no livro de Santo Afonso. Daí, olha como está a citação. Sois onipotente, ó Maria. Os pecadores só por intercessão de Maria obtenham perdão. Ó Mãe de Deus, vossa proteção traz imortalidade. Maria, esperança de nossa salvação, né? Fecha aspas. Né? Daí tá aqui, ó, Glórias de Maria, né? Afonso de Ligório, página 76, 77. Pessoal, só que essa citação aqui que ele fez de Santo Afonso simplesmente não existia. Ele inventou essa citação aqui. A citação simplesmente não existe. Ó, o que ele fez? Ele pegou as frases, ele pegou diferentes frases de Santo Afonso, ele pegou o livro dele, pegou uma frase dessa página, da outra, pegou uma parte aqui, outra aqui, e foi montando tudo junto e colocou como se fosse um texto só. Ou seja, ele montou isso daqui. Isso daqui é um compilado de várias frases de Santo Afonso que ele montou e deu a entender para o pessoal que isso era uma citação só. Tanto é que ele colocou entre aspas, ó, entre aspas aqui, como se fosse uma única citação, né? Falsificando, né? Aliás, eu não vou utilizar essa palavra, né? Mas enfim, colocando uma citação que simplesmente não existe de Santo Afonso. Santo Afonso nunca disse esse trecho aqui, né? Daí ele fez um vídeo em cima disso daqui para falar que isso daqui é um texto de Santo Afonso. E eu fiz um vídeo desmascarando ele, né? E ele fez esse vídeo de resposta, que isso daqui é o vídeo de resposta, né? Do vídeo que eu fiz aí. Até hoje, ele diz que ele não inventou esse texto, mas ele inventou. Então, essa pessoa que a gente está falando, o Juan Oliveira, já tem esse modus operandi há muito tempo, né? Há muito tempo. E o que é isso daqui? Adulterado. Enfim, então, pessoal, você vê que isso daqui é algo que esse pessoalzinho aí já faz há muito tempo e que o Juan provavelmente também já faz há muito tempo. Então, ele só está continuando aquilo que é praxe dele, né? Enfim, continuando, só para vocês verem bem quem é essa pessoa aqui que vos fala. Infelizmente, ele não sabe nem defender a própria fé dele. É isso, gente. Fique com Deus e só a Escritura. Pessoal, uma coisa engraçada só comentar aqui, o Juan, ele é tão copião que até esse bordão final dele, só da escritura, ele copiou de um outro protestante lá do TikTok, que era o Flávio. O Flávio tinha esse bordão, só a escritura que ele terminava. O Juan pegou dele, copiou do cara e colocou no vídeo dele. Até isso daí, cara, até isso daí o cara não tem originalidade. Jesus Cristo, é de ficar hilado. Enfim, de resto, pessoal, ele gravou um vídeo hoje, né, ontem, não sei bem, enfim, onde que ele falou, olha, o Juan falou isso daqui. O Juan falou que nós fazemos vídeos no nome dele, né,
citando o nome dele porque dá hype. Então nós estamos utilizando os nomes dele, né, dele e do Banzoli para ter hype, que isso é algo, né, que ele tá condenando, coisa do tipo. Só que é engraçado, o Juan, pessoal, para quem não sabe, ele cresceu falando mal da Igreja Católica. Ele cresceu em cima do hype, atacando a Igreja Católica, o catolicismo. Ele cresceu citando vídeo e refutando vídeo das pessoas. O Juan cresceu nisso daqui. Ou seja, o Juan cresceu, pessoal, nisso daqui. Ele cresceu atacando, né, no nome de católicos, utilizando o nome dos católicos e da Igreja Católica para ter hype. Ele fez daqui até hoje, ó. Você pegar bem a maior parte dos vídeos dele, né, ó. Ó, o Conde, que é o católico, né, refutando o católico sobre o cânon, catolicismo de novo, né, Conde de novo, protestantismo, catolicismo de novo, Padre Paulo Ricardo, inclusive ele atacou muito o Padre Paulo Ricardo para crescer o nome dele, né, aqui não foi, mas ele Conde de novo, enfim, os dois vídeos em relação a mim, né, ó, aqui catolicismo de novo, então, ó, catolicismo, o cara cresceu no TikTok dele também, era assim, cresceu atacando o catolicismo. O Lucas Banzoli nem se fala, o cara tinha um blog chamado Heresias Católicas, tudo que Lucas Banzoli fazia era dedicado ao catolicismo e respondeu outros católicos famosos. Eles fizeram isso daqui, né? O Lucas Banzoli, olha o nível. O Lucas Banzoli, toda vez que um católico ele tem um vídeo famoso no ar, o Lucas Banzoli corre atacar e refutar para ter hype em cima daquele vídeo que já tá no hype, para pegar o hype, né? Participar do hype. O Lucas Banzoli é o cara que mais faz isso, por exemplo. Olha só, o Lucas Lancastro fez aquele vídeo refutando o Rodrigo Silva, né? Que deu muitas visualizações, ficou muito famoso. O que o Banzoli fez? A primeira coisa que ele fez, correu fazer um vídeo refutando o Lucas Lancastro, entre aspas, né? Até colocou aqui a cara do Rodrigo Silva para pegar o hype, né? Porque ele sabia que tava no hype. Então, eles fazem isso. E agora tá querendo criticar quem faz com eles também. Ou seja, a gente só tá respondendo porque eles ficam atacando o catolicismo. Deles acham ruim. É hipocrisia danada. Enfim, pessoal, em relação a esses caras aí, por enquanto é isso daí, né? Se eles fazerem mais algum outro vídeo que mereça resposta, eu faço, mas por enquanto eu vou deixar eles meio de lado, porque simplesmente já tô cansando dessa gente aí. Enfim, pessoal, valeu, até mais.